Bom, meu nome é Rony Saran, eu trabalho há mais de 10 anos com marketing digital, sou consultor de marketing digital na Target Web, uma agência Google Partner, tá? Nós somos certificados Google, trabalhamos com campanhas de redes sociais, desenvolvimento web. Hoje eu vou falar aqui sobre utilizar a internet, mais precisamente o Google, além da mídia convencional. Então, pelo que o Luciano me passou, normalmente quando chega na época de vestibular, né, existem muitos canais para fazer a parte de divulgação, principalmente a mídia offline, parte de outdoor, jornais impressos. Então, como que a gente poderia utilizar o Google para potencializar o alcance das minhas campanhas, do meu site e conseguir novos prospects, né, que seriam os potenciais alunos para fazer a inscrição para o vestibular. Então, a gente vai falar hoje sobre a parte de rede de pesquisa do Google, a parte de rede de conteúdo, também chamada de rede de display, e o remarketing, um remarketing eficiente de baixo custo. Antes, para eu poder explicar a parte de rede de pesquisa, a gente, quando fala em Google e rede de pesquisa, os resultados que aparecem naquela rede de pesquisa, eles são divididos em duas partes. Uma parte é o chamado orgânico, que é o resultado natural, né? É o resultado do Google que é gratuito, e o resultado do links patrocinados, do AdWords, que são os anúncios pagos, onde aquelas empresas pagam pela palavra-chave para aparecer nas primeiras posições. Então, quando você faz uma busca no Google, normalmente aqueles primeiros resultados, onde aparece ali uma tarja verde, né, no cantinho, escrito anúncio, as empresas pagaram para estar aparecendo naqueles primeiros resultados. Então, toda vez que algum cliente faz um clique no seu anúncio, é descontado um saldo do crédito que você paga previamente para o Google. Abaixo desses resultados patrocinados são os anúncios orgânicos, onde o Google ele traz uma informação relevante para o usuário e não é cobrado das empresas para estarem aparecendo ali. Então, a gente se pergunta, como que eu faço para aparecer, né, o meu site, o site da minha universidade, aparecer bem ranqueado na parte orgânica do Google, de uma forma que o aluno possa encontrar a minha empresa, o meu site, e eu não tenha esse custo de investir em links patrocinados. Isso é um trabalho feito que a gente chama de SEO, que é Search Engine Optimization. Então, o Google, para fazer esse ranking, né, de quais sites vão aparecer em primeiro lugar, então, por exemplo, quando a pessoa faz uma determinada busca, então vamos supor que o aluno ele faz uma busca por curso de medicina. Existem milhares de páginas, milhares de resultados no Google. Como que o Google vai determinar quais sites vão aparecer primeiro? Então ele leva mais de 30 fatores de ranqueamento, que a gente chama. Então são itens que ele vai contabilizar dentro do seu site para determinar quais são aqueles que vão aparecer bem ranqueados, né? E quais aqueles que ele vai, talvez até apareça, mas na segunda, terceira, quarta página. Dentro desses fatores que são os fatores de ranqueamento, separei aqui para vocês quais são os principais fatores de ranqueamento. Assim vocês podem dar uma analisada dentro do conteúdo que vocês querem entregar, a página que vocês querem ranquear bem no Google, quais seriam os fatores que teriam que ser trabalhados. Então, os três principais fatores de ranqueamento são a autoridade, o conteúdo e o engajamento. Então, como que funciona? A autoridade é a autoridade do site e do domínio em si. Então, quando o Google enxerga o site que você está apresentando o conteúdo, ele vai levar em consideração há quanto tempo aquele domínio está no ar, há quanto tempo a empresa existe, se existem outros sites de credibilidade que linkam para o seu site. Então, por exemplo, se o seu site tem um curso que é reconhecido pelo MEC, é interessante ver se tem sites governamentais que façam o link para o seu site, porque isso dá um peso, dá uma autoridade para o Google, né? Então, o Google acaba dando uma pontuação maior para o seu site na hora de exibir o site para o usuário. É sempre importante lembrar que para o Google, o fundamento do usuário encontrar a informação que ele precisa, a informação relevante, ainda é prioridade no resultado de pesquisa. Então, o Google ele toma esse cuidado de, às vezes, não levar o usuário por uma página que não tenha uma informação fidedigna. Os
A segunda parte é o conteúdo. Então, o conteúdo tem que ser um conteúdo de qualidade. O que seria um conteúdo de qualidade? Não pode ser um conteúdo que é copiado de outros sites, ou um conteúdo onde a pessoa não vai encontrar as informações que ela está precisando. Então, sempre partimos pelo princípio de entregar o que a pessoa está pesquisando na internet. Então, se o aluno está procurando informações sobre determinado curso, é interessante que na página onde seja o link onde ele vá verificar essas informações, além do texto padrão do curso, né, tenham informações de relevância para aquele termo que ele está procurando. Então, uma das alternativas, vou até mostrar para vocês como que a gente pode dar uma checada nisso. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Por exemplo, quando nós entramos, eu vou abrir o site aqui da USCS, tá? Nós temos o site aqui da universidade. Opa. Tá. Aqui eu tenho o meu site. Mas como será que o Google enxerga o site quando ele vai exibir as informações para os clientes, né, para os alunos? Aí eu vou deixar a dica. Se você substituir no começo do site, onde tem a palavra www e digitar site, você vai conseguir visualizar o que o Google enxerga do seu site. E são essas informações que ele vai exibir para o usuário. Então, se eu simular uma pesquisa feita por um aluno, por exemplo, curso de medicina, eu consigo visualizar qual é a página, após os anúncios, claro, qual é a página que o Google vai entregar para o cliente que está pesquisando. Então, eu consigo visualizar aqui se a página que eu vou levar ao meu prospect, né, é uma página que vai ter as informações que eu preciso. E vocês podem reparar que o título e o texto de descrição aqui também fica visível no Google. É o tipo de informação que eu também posso trabalhar dentro do meu site para que seja relevante para o aluno que está procurando essa informação. Então, além dessa parte de conteúdo, o Google vai levar em consideração também a parte do engajamento. Como ele vai mensurar o engajamento dentro do conteúdo do meu site. Então, é a duração da visita, a quantidade de páginas que é navegada lá dentro do meu site, quantidade de cliques e os compartilhamentos, né? Então, quando eu tenho um conteúdo de qualidade, o Google entende que a pessoa que está visitando o meu site, ela costuma explorar outras páginas do meu site e costuma também compartilhar esse conteúdo, seja nas redes sociais, seja através de e-mail marketing. E aí o quarto ponto, que é um extra, é a tecnologia. Antigamente, fazer SEO era fazer a parte toda técnica do site. Então, as pessoas entendiam por fazer otimização de sites questões técnicas, como otimizar palavras-chave, colocar meta-keywords, mexer no HTML. Hoje em dia, esse é um diferencial, mas ele não é a prioridade. A prioridade continua sendo a autoridade, o conteúdo e o engajamento. Mas ainda assim, essas partes são importantes. Então, é importante que o seu site tenha uma URL amigável. Então, ao invés do link ter aquele monte de códigos, ele tem ali contida na barra do título do navegador o conteúdo, né, a palavra principal da página que está sendo exibida, que a velocidade de carregamento também seja um site leve para carregar e que o site seja responsivo para o celular. Então, o Google ele vai entregar resultados diferentes de acordo com o dispositivo que a pessoa esteja navegando. Então, se a pessoa estiver navegando num desktop, o Google vai entregar sites que estão bem otimizados para um desktop. Se a pessoa estiver visualizando através de um celular, o Google vai mudar esses resultados e vai entregar primeiro aqueles resultados, os sites que estão preparados para uma boa otimização do celular, né? Como o tráfego de celular hoje em dia é muito grande, então para dispositivos móveis, né? E o site estando ok com essa otimização do Google, com certeza quando a pessoa fizer a navegação pelo celular, o seu site vai aparecer ali bem ranqueado para quem estiver nessa plataforma.
Agora, a gente pode fazer também, quando eu mencionei, né, de engajamento ser uma métrica que o Google considera também como fonte para determinar se o site possui um conteúdo de qualidade. Como a gente mensura engajamento no site? A gente pode fazer esse tipo de mensuração utilizando o Google Analytics. É uma ferramenta que depois a gente pode conversar, se aprofundar um pouco mais numa próxima apresentação, porque existem várias telas, várias métricas, né? Mas você pode mensurar quanto tempo o visitante ele fica dentro do seu site, se ele utilizou a barra de rolagem, quantas páginas ele navegou dentro do site. Então, são métricas interessantes que você pode utilizar para reter o visitante no site e conseguir melhorar também esse ranking. E a parte de saber se o seu site está sendo bem ranqueado no Google, o Google Analytics ele não vai te dar essa informação. Então, o Google, há alguns anos já, né, dentro do Google Analytics, ele acaba não te entregando quais são as páginas, quais são os termos que estão sendo bem pesquisados, que estão te trazendo visitas no site. Então, para descobrir, por exemplo, se você quer descobrir curso medicina, por exemplo, em qual resultado você está aparecendo no site de busca, é necessário utilizar ferramentas específicas para monitoramento de ranking em SEO. Então, uma ferramenta que eu recomendo, né, é só uma delas, mas é uma ferramenta muito boa, é o SEMrush. O SEMrush você pode configurar para ele fazer uma análise do seu site e te mostrar quais são as palavras, né, os termos que você tem uma relevância maior no Google. Então, por exemplo, eu fazendo um teste aqui com a USCS, né, a gente fazendo a análise aqui na pesquisa orgânica, nessa ferramenta eu consigo verificar aqui quais são as palavras-chave que eu tenho bem ranqueada, porque a ferramenta me dá qual é a posição no Google que eu estou aparecendo bem ranqueado com essa palavra. Ela é uma ferramenta que é uma ferramenta paga, mas na versão gratuita ele me deixa ter acesso a algumas informações. E se eu fizer uma assinatura dessa ferramenta, eu consigo, inclusive, fazer alguns filtros. Então, se eu quisesse fazer, por exemplo, descobrir em que posição do Google eu apareço quando a pessoa pergunta por curso medicina, eu conseguiria fazer essa análise utilizando a ferramenta na versão paga, tá? Bom, essa é a parte de otimização envolve bastante variáveis, né? São muitas técnicas de otimização, mas é só para dar uma visão geral, né, de como que funciona, mesmo porque isso levaria muitas horas, muito tempo para a gente se aprofundar nessa parte. E vou passar rapidinho um pouco para vocês como que a gente pode aumentar, né, ou ampliar nossas campanhas de divulgação na parte de rede de conteúdo do Google, que entra na parte do AdWords, né, da pesquisa paga, mas se utilizada da forma correta, ela pode ser utilizada quase que gratuitamente, mas eu vou explicar um pouquinho melhor esse quase gratuitamente. Tá? Então, a rede de conteúdo do Google, também chamada de rede de display, ela é como o outdoor, porém ela é mais assertivo e muito mais barato, porque você não paga pelo custo de visualização, e só pelo custo do clique. Então, a rede de conteúdo ela é uma rede mais assertiva, mais segmentada, mais barato e relevante para o usuário. A rede de conteúdo, normalmente, ela tem um custo 10 vezes menor que o próprio custo do AdWords, né? E muito mais um custo muito mais atrativo se comparado com uma mídia offline. Como que eu posso dizer que uma rede de conteúdo, a rede de display do Google, ela pode ser mais assertiva e mais segmentada para o meu público-alvo, no caso, os alunos. Então, vou utilizar de exemplo aqui, por exemplo, um aluno que esteja procurando informações sobre cursos de medicina. Eu fiz uma pesquisa e eu verifiquei que muitos dos resultados que o Google me traz são de guias que ensinam os alunos a como escolher o curso correto, como escolher uma profissão, né? Esses tipo de informações que são informações para orientação do aluno, eles têm, são sites que estão bem ranqueados no Google. Como que eu posso tirar proveito desses sites que estão bem ranqueados no Google e exibir, por exemplo, o meu processo seletivo dentro deles? Então, vou abrir, por exemplo, um site aqui, o Guia do Estudante, onde eu fiz uma consulta por curso de medicina e era um dos primeiros resultados. E vocês vão perceber que dentro da matéria onde eu tenho o conteúdo do item aqui do site, eu vou ter alguns banners.
Então, esse banner do topo, se você passar o mouse num izinho que tem ali no canto superior direito, você vai poder perceber que está escrito Anúncios Google. Se eu clicar no banner da lateral, também vai ser Anúncio Google. Então, muitos sites da internet, eles têm uma parceria com o Google, né, onde eles são remunerados por exibir anúncios do Google, e eu posso segmentar e escolher esses sites para exibir anúncios, né, os banners da minha universidade. Então, eu posso segmentar esses anúncios por assunto, ou eu posso segmentar, né, pelo portal de conteúdo. Então, isso inclui grandes portais. Então, Folha, Terra, Globo.com, Estadão. Eu posso, inclusive, se a Globo fez uma matéria sobre cursos de vestibular, eu posso exibir a propaganda da minha universidade dentro desse portal, sem que eu tenha que fazer uma negociação diretamente com o portal. Eu vou fazer isso dentro do próprio Google AdWords, mas pagando por um custo muito pequeno, e pagando um custo apenas se a pessoa clicar no meu banner. Então, a pessoa, a minha conta, né, no Links Patrocinados, ela não vai ser debitada quando o aluno visualiza o meu anúncio, e só quando ele clica no meu anúncio e realmente ele chega até o meu site. Dentro dessa rede de conteúdo, vou mencionar o YouTube. Então, o YouTube é o segundo maior buscador do mundo. O YouTube tem mais de 1 bilhão de usuários, quase 1/3 dos usuários da internet cada dia assistem milhões de horas de vídeo no YouTube, e o YouTube atinge adultos de 18 a 34 anos, na sua maioria. Ou seja, é praticamente o público que a gente pensa em atingir quando nós falamos de universitários, pessoas que estão buscando informação sobre vestibular, qual curso seguir, sem contar que hoje em dia o YouTube é a televisão do adolescente, né? Então, cada vez mais o jovem adolescente ele está assistindo menos televisão e está assistindo mais YouTube, porque é a mídia de ele assistir aonde ele quiser, aonde ele estiver, o momento que ele quer. E como eu posso atingir esse meu público fazendo uma inserção no YouTube? E aí o que é melhor, eu ainda posso atingi-lo sem gastar. Bom, o YouTube ele tem um anúncio chamado in-stream, que são aqueles vídeos que são exibidos dentro de um canal que a pessoa esteja assistindo ou dentro de um assunto que ele tenha segmentado. É aquele famoso vídeo que você tem que aguardar 5 segundos para poder pular. O interessante de você poder fazer uma publicidade desse tipo é que o YouTube só vai cobrar do seu anúncio se a pessoa assistir pelo menos 30 segundos do seu anúncio. Então, se ela pular o seu vídeo, o seu anúncio em menos de 30 segundos, você não será cobrado por essa visualização. O Google entende que a informação não foi entregue na sua íntegra, né? Então, ele não vai cobrar por essa visualização. Então, uma ideia muito interessante você atingir um canal, uma mídia de massa com um público tão segmentado e investir num valor pequeno perto da segmentação que pode ser feita. Muitas pessoas perguntam, tá, mas eu não tenho vídeo. E aí como eu faço? Não tenho como anunciar no YouTube? Você pode anunciar no YouTube sem ter vídeo. Então, assim como a rede de anúncios, né, a rede de display, a rede de conteúdo que eu falei agora há pouco, onde você pode ter anúncios dentro de sites específicos, como o Guia do Estudante, você também pode ter anúncios gráficos dentro do YouTube, dentro de vídeos. Então, se você identifica que o seu aluno, o seu público, tem algum canal de YouTube que ele assiste, que possa se identificar, né, que tem identificação com o público que você pode atingir, você pode fazer a inserção desse banner, desse anúncio gráfico, levando em consideração aquilo que eu já falei. Você não vai pagar pela visualização do anúncio, e sim somente quando é feito o clique no anúncio e quando a pessoa entra no seu site propriamente. Pegando por base essa parte do Google, né, da parte do AdWords, da rede de conteúdo, a rede de display, uma funcionalidade muito interessante que torna os anúncios ainda mais assertivos são o remarketing. Como que funciona o remarketing? O cliente que está procurando aquele seu curso, né, o aluno, ele clica no anúncio, ele entra no seu site.
o Google ele vai gravar uma cookie, uma cookie no computador do usuário, e quando ele sair do seu site, mesmo que ele esteja navegando em outros sites, outros conteúdos, o Google ainda sabe quem é aquele prospect, né? Então você consegue continuar entregando o conteúdo, entregando o seu anúncio para aquele aluno. Um estudante, ele pode começar a pesquisar para um vestibular até um ano antes. Então, o Google ele tem uma ferramenta muito interessante, chama Google Trends, que mostra tendências de pesquisa no Google, né? Então, a gente fez o seguinte teste. Um aluno, no ano passado, o termo de pesquisa vestibular 2015, a gente consegue visualizar aqui no gráfico que ele começou a ter picos de pesquisa, né? Em fevereiro de 2014. Então, em fevereiro de 2014, um aluno já começou a pesquisar por vestibular 2015, atingindo aqui no pico máximo, mais ou menos em novembro de 2014. Então, durante todo esse período, né, foram feitas várias pesquisas no Google por vestibular de 2015. Então, como que nós podemos trabalhar essa parte de remarketing, utilizando todo esse processo do aluno que está pesquisando desde o começo, desde a etapa que ele ainda não sabe ao certo qual é o curso que ele vai fazer. Então, na parte de remarketing, quando eu gravo aquele cookie, né, dentro do computador da pessoa, eu posso armazenar essa informação por até 540 dias. Então, se eu tenho um prospect, um aluno que entrou no meu site, por até 540 dias, eu consigo ainda persegui-lo na internet com informações assertivas. Então, se, por exemplo, esse aluno ele entrou numa página determinada, de um curso determinado da minha universidade, eu consigo fazer com que esse remarketing, né, essa publicidade, seja exibida para ele ao longo desse tempo. Então, se eu tiver 8 cursos diferentes e eu tiver 8 anúncios gráficos diferentes, cada um para o seu curso, o Google vai se encarregar de identificar qual foi aquele aluno que entrou no curso de medicina, qual foi aquele que se interessou pela educação física, qual foi aquele que se interessou por publicidade, e cada aluno vai receber o seu conteúdo individualizado de acordo com essa segmentação e até de acordo com a época correta. Então, eu posso ter um anúncio exibido no começo do ano, orientando o aluno a escolher o seu curso, como eu posso ter um anúncio para esse mesmo aluno, faltando uma semana para o vestibular, lembrando que a data está próxima para ele fazer a prova. Então, o remarketing ele serve tanto para informar, né? Ele serve para lembrar uma data, lembrar a empresa, e você pode utilizar até como uma forma de retenção, de oferecer um desconto. Vamos pensar numa situação, por exemplo, pessoas que entraram no site, fizeram a inscrição para o vestibular, mas não pagaram o boleto, por exemplo. O Google sabe quem são essas pessoas, ele não vai te dar o nome de quem são, mas você consegue, através dessa segmentação, criar, por exemplo, uma campanha de anúncio gráfico com um desconto para o aluno que não pagou o boleto na data, pagar até uma data limite, tentando reter aquele aluno que teoricamente estaria perdido. Através do remarketing, você conseguiria atrair novamente para o site. Bom, o remarketing ele pode ser utilizado também em conjunto com redes sociais, né? Vocês já devem ter visto situações onde você entra num site, depois vai para o Facebook, aquele anúncio continua te seguindo. Então, remarketing utilizando com redes sociais, você amplia, né, essa capacidade de entrega do anúncio. Então, você vai até onde o usuário está. Isso que é interessante, diferente de uma mídia offline, onde a mídia tem que chegar, o aluno tem que chegar até a mídia, né? Na parte de redes sociais, aonde ele estiver, você vai conseguir fazer essa informação ser entregue para ele, e você consegue também, através do cruzamento dessas informações, fazer segmentações mais avançadas. Então, a hora que eu crio um grupo de pessoas que estão interessadas em um curso, por exemplo, eu tenho um grupo de visitantes que entraram no meu site procurando informações para curso de medicina, eu consigo fazer uma segmentação onde o Facebook vai estudar o comportamento dessas pessoas e exibir essa minha publicidade para outras pessoas que tenham perfis semelhantes. Mas essa parte de remarketing, de redes sociais, é um pouco mais demorada, tá? Vou deixar para outro dia, aí a gente pode bater um papo aí outro dia só para conversar sobre essas ações. Então, hoje foi mais para dar uma ideia de contexto, né, de como a gente pode utilizar
o Google na forma orgânica e na parte de rede de display, utilizando formas com custos acessíveis, né, ou até gratuitos, né? E aí a gente pode ter uma ideia de como aprofundar em cada um desses canais depois para conseguir o retorno que a gente espera. Tá bom? Desculpa aí ter corrido um pouco, realmente é muita coisa para abranger, né, numa apresentação rápida, mas se vocês tiverem algumas perguntas aí, quiserem deixar no chat, o pessoal aqui pode passar e eu posso ir ajudando aqui respondendo.